Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Usinagem Convencional 2 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do campus Hortolândia, curso de Fabricação Mecânica. Nessa aula é mais uma aula de exercícios de cálculo de parâmetros de corte e fresamento, dessa vez envolvendo, além dos parâmetros de rotação e de velocidade de avanço, ainda uns outros parâmetros de corte que talvez fossem novidades para vocês que não tivessem visto no curso de Usinagem Convencional, tá bom? Então, vocês têm os enunciados ali no começo do vídeo, se quiserem dar um pause, né? Mas eu dei um resumo aqui. Né? A gente vai ter uma operação utilizando uma fresa cilíndrica para usinar uma peça de aço com resistência bastante grande, né? Acima de 110 kgf por milímetro quadrado, um aço de alto carbono. Tá? E a gente está dizendo que a gente vai realizar uma operação com desbaste de profundidade de corte de 3 milímetros. Tá bom? Então, além dessa informação, a gente sabe que a gente vai utilizar uma fresa de 50 milímetros e 4 dentes. Certo? Então, a partir disso, a gente quer calcular três coisas diferentes. A gente quer calcular primeiramente a rotação. Então, primeiro a gente quer saber quanto é que vale a rotação que a gente vai utilizar. Em segundo lugar, a gente vai calcular quanto é que vale a velocidade de avanço que a gente vai utilizar. Em terceiro lugar, a gente quer calcular quanto é que vale a potência de corte necessária, dados alguns valores adicionais, né, considerando eficiência do motor de 80%, né, isso a gente já vai lembrar o que isso quer dizer. E além da profundidade de corte que a gente já tinha anteriormente, a gente vai chutar uma penetração de trabalho de 20 milímetros. E para essas condições de corte, a gente admite que a gente olhou numa tabela lá, que a pressão específica de corte é 2.100 Newton por milímetro quadrado. Então a gente tem bastante coisa para calcular, todas elas para o mesmo problema, então vamos começar com as primeiras coisas. Tá? Então tem que descobrir quanto é que vale a rotação. Para descobrir a rotação, como sempre, a gente tem que olhar na nossa tabela. Então eu olho numa tabela, a tabela que define qual é a velocidade de corte de fresamento, e para essas condições, né, para um aço acima de 110 kgf por milímetro quadrado, uma operação de desbaste de 3 milímetros, ou seja, até 5 milímetros, né, a coluna que vocês têm na tabela de vocês vão ver que a velocidade de corte recomendada vai estar entre 14 e 16 metros por minuto. Lembrando, né, dentro dessa faixa qualquer valor é correto, então vamos chutar aqui, nesse momento vamos escolher o do meio, tá? Vou escolher 15 metros por minuto. Poderia ter escolhido qualquer valor aí entre eles, tá? 14,2, tanto faz, beleza? Tudo desde que tivesse entre 14 e 16 a gente estava seguindo o que estava recomendado. Então agora a gente volta na nossa forma de velocidade de corte, que nos diz que a velocidade de corte vai ser igual a π vezes d, que é o quanto que a gente caminha ao dar uma volta inteira, né? Quanto que a periferia da ferramenta caminha ao dar uma volta inteira, vezes n, que é quantas vezes ela fez essa rotação por minuto, e a gente divide isso por 1000 para transformar esse cara aqui que estava em milímetros em metros, então isso vai nos sair em metros por minuto. Preciso saber quanto é que vale o n e não o Vc, então vamos isolar, né? 1000 vai para o outro lado multiplicando, isso aqui vai ser igual a π vezes d vezes n, e eu descubro então que o n vai ser igual a 1000 Vc dividido por π vezes d. Passei o 1000 multiplicando para o lado de lá, e em seguida esse π vezes d que estava multiplicando, passei ele dividido. Então, com essas informações, a gente pode ir na nossa calculadora fazer essa conta de forma bastante rápida. Tá? Então eu tenho 1000 vezes, eu escolhi 15 metros por minuto, então 1000 vezes 15 me dá 15.000. Dividir 15.000 por π vezes d. Então π está aqui na sua calculadora, e o diâmetro, a gente viu que essa fresa tinha 50 milímetros de diâmetro. Né? Lembrem que sempre que a gente está fazendo cálculo de parâmetros de rotação, parâmetros de usinagem em fresamento, a gente utiliza o diâmetro da fresa, né? Sempre o diâmetro constante. Então fecho meus parênteses para garantir que está tudo certo, e eu chego então num valor de rotação que é de 95,5 RPM, estou arredondando ali para uma casa. Então achei o nosso primeira informação importante, primeira informação de interesse do nosso problema, que era a rotação, certo? Então em seguida eu quero determinar quanto é que vale a velocidade de avanço. E na velocidade de avanço, então, agora a gente precisa olhar na outra tabela. Então se a gente vai na tabela, e lembrando o que está sendo tabelado, né? O que é tabelado é sempre o avanço por dente. Então, quantos milímetros de material cada dente da fresa vai ter para remover.
Isso que tem que ser tabelado, porque uma fresa pode fazer, você pode ter fresas de diferentes números de dentes para fazer o mesmo serviço, então isso sim que é o padrão, que é o esforço que cada dente faz. Então vocês vão olhar aqui para uma fresa cilíndrica lá na tabela de vocês, para um aço dessa resistência, vocês vão olhar que o FZ está determinado em 0,12 milímetros por rotação por dente. Tá bom? Então agora a gente tem que continuar as contas da mesma forma como a gente fez anteriormente, para chegar no valor de VF. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que quer dizer esse FZ. O avanço por dente vai ser o quê? Vai ser o avanço que a fresa inteira fez dividido pelo número de dentes. Ora, se essa fresa avançou 10 milímetros e eu estou dividindo ele por 10 dentes, essa fresa avançou, cada dente enxergou 0,1 milímetros. Tá? E é esse valor de FZ que está tabelado. Então, mais uma vez, essa é a sua fórmula, mas você tem que isolar para achar quanto é que vale o avanço da fresa em si. Tá? Então, eu sei que F vai valer FZ vezes Z. FZ tabelado 0,12. Número de dentes 4. Você pode fazer isso na calculadora de vocês, mas aqui fica bem fácil de fazer de cabeça. Então, isso aqui vai dar 0,48 milímetros por rotação. Mas lembra que o que está sendo pedido é velocidade de avanço e não avanço. Isso aqui é o avanço, percebe? Não é uma unidade de velocidade. É uma distância dividida por um número de rotações e não uma distância dividida por um tempo. Para eu chegar na distância dividida por um tempo, a gente lembra das definições lá do nosso formulário. A cada rotação eu avancei essa quantidade, eu preciso saber quantas vezes eu rodei durante um minuto. Então, F vezes N vai nos dar essa informação. E o N é o N do exercício anterior. Então, eu vou ter 0,48 vezes 95,5. Tá? Então, vamos só destravar aqui. Eu tenho 95,5 que eu já tinha ali, vezes 0,48. E isso vai me dar uma velocidade de avanço de 45,83 milímetros por minuto. Achei a segunda informação do meu problema. Tá? Isso é bem similar ao primeiro exercício que a gente fez, né? Na verdade, é um procedimento padrão. Sempre que você vai fazer uma operação de fresamento, você vai ter que fazer esse tipo de conta. Tá? Então, para a outra parte aqui agora, a gente está fazendo um cálculo um pouco diferente. Um cálculo que tem a ver com a potência de corte, a potência que eu preciso que o meu motor entregue à zona de corte para que essa operação seja realizada. Tá? Se vocês olharem lá no formulário de vocês não precisam saber essa fórmula de corte. Tá? A minha potência de corte tem a ver com uma grandeza Q, uma grandeza KS, para compatibilizar as unidades 6 vezes 10 na sexta, e aqui embaixo um rendimento. Tá? Então vamos lembrar quem que são esses camaradas aqui, né? É bom até que fazer uma revisão de teoria, né, que vocês recém viram. Esse cara aqui é a taxa de remoção de material. Isso me diz o quê? É uma medida da produtividade do meu processo. Qual é o volume de material que eu estou removendo nesse momento? Quantos milímetros cúbicos de material estão sendo removidos a cada minuto? Tá bom? Esse camaradinho aqui, KS, é a pressão específica de corte. Isso é uma propriedade de um material que está sendo usinado. Tá? Então, pressão específica, ficou meio pequenininho ali, de corte. Uma propriedade do material que define o quê? Qual é a energia, qual é a pressão que tem que ser realizada para eu conseguir gerar cavaco para um certo tipo de material para as determinadas condições de corte. Tá bom? Então a gente está, eu não mostrei tabela para vocês nem nada, digamos que eu tenha procurado isso aqui numa tabela, tá? E achei que para aqueles parâmetros, né, para esse parâmetro de profundidade de corte de 3 milímetros, e nessas condições de corte de avanço por dente de 0,12, a gente tem achado esse valor de 2.100 newtons por milímetro quadrado como expressão específica de corte. Tá? Esses números aqui são números simplesmente para casar as unidades, né, para esse cara sair em kW. Tá? E aqui embaixo eu tenho o rendimento do motor. O rendimento está ali por quê? Porque se eu fizesse essa conta sem esse rendimento, isso é a potência que foi consumida para fazer o corte efetivamente. Só que a gente sabe que nenhum motor é 100% eficiente. Então eu sempre preciso comprar um motor, isso aqui é a potência do motor que eu estou comprando. Tá? Preciso comprar um motor que tem um excesso de potência nominal, para que mesmo com as perdas que estão relacionadas aqui ao rendimento, a gente consiga entregar na zona de corte aquela potência de corte necessária. Tá? Então,
que faltou aqui, né? A gente tem várias informações diferentes, mas eu ainda preciso calcular quanto é que vale esse Q. E eu tinha explicado para vocês que a taxa de remoção de material tinha a ver com 3 coisas, né? A profundidade de corte, a penetração de trabalho e a velocidade de avanço. Certo? Então, lembrando, né, isso aqui num processo de corte de... Acho bom vocês olharem lá nas aulas teóricas, tá? Mas isso aqui tem a ver com quanto que a gente está penetrando na direção do eixo da ferramenta. Isso aqui tem a ver com quanto do diâmetro da ferramenta está sendo utilizado para fazer esse corte. E esse cara aqui, quanto que a gente está caminhando para frente. Tá? Então, na hora que vocês fizerem uma conta, vocês vão ver que para uma pecinha como essa, se você está fazendo um processo de usinagem, se aqui está o seu AP, profundidade de corte, e aqui está o AE, a velocidade com que você caminha para o lado de lá determina qual é a velocidade que você caminha, o VF lá. Então, para eu remover, para eu fazer um dentinho como esse, né, remover esse dente de material aqui da nossa peça, o volume, né, a taxa de remoção de material, qual é o volume por tempo que eu estou removendo para essa informação, é simplesmente o produto desses caras, do AP, o AE e do VF. Tá bom? Então a gente vai começar fazendo essa conta. O AP foi dado no problema, que era uma profundidade de corte de 3 milímetros. Além disso, no enunciado desse terceiro item, nos falou que a gente estava utilizando 20 milímetros, né, dos 50 milímetros de diâmetro da fresa, eu estava usando 20 desses milímetros para fazer o corte. Tá? Então vamos fazer essa conta aqui. E o VF, né, eu recém calculei, né, ali embaixo, certo? Então, AP veio do problema, 3 milímetros. AE, 20. Velocidade de avanço, 45,83. Vou fazer essa conta na calculadora. Então, 3 vezes 20 vezes 45,83. Isso vai me dar 2.749,8 milímetros ao cubo por minuto. Tá? Isso aqui está em milímetro, milímetro, e esse cara está em milímetro por minuto. Então, milímetro, 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 milímetro ao cubo, né? Um volume por minuto, que é quanto de material está sendo removido a cada minuto nessas condições de trabalho. Tá bom? Tem esse valor. Então, agora, como eu já tenho o KS que veio de algum outro lugar, eu consigo calcular quanto é que vale essa potência de corte. Então, a potência de corte vai ser, né, voltando dessa formulazinha aqui, incorporando essas informações que eu tenho, esse Q vezes KS dividido por 60 vezes 10 na sexta, e o rendimento do motor. Né? Lembrando que 80%, né, quando você tem 80% de rendimento, você vai denotar isso como 0,80 no eta, esse parâmetro aí. Então vamos substituir todo mundo que a gente tem. 2.749,8 vezes 2.100 dividido por 60 vezes 10 na sexta e 0,8. Tá? Então vamos montar isso tudo na calculadora com bastante calma. Então vamos lá, parte de cima da equação. 2.749,8. Se vocês preferirem, tá, para ficar bem claro, né, não é necessário obrigatoriamente, mas pode ser que ajude vocês. Tá? Eu abro parênteses e vamos botar a parte de cima dentro de um parênteses, a parte de baixo dentro de outro parênteses, e isso vai ficar bem separado as duas coisas. Tá? Isso evita que vocês façam erros. Então 2.749,8 vezes 2.100. Isso é a parte de cima da minha equação, numerador, né? Então isso vai dar esse número ali, eu não preciso utilizar esse número, né? A calculadora vai continuar a fazer minha conta, tá? Mas eu tenho 5.774.580 ali em cima, tá? Então agora vamos dividir na parte de baixo, vamos botar o resto que falta, tá? Então eu tenho 60 vezes, tenho 10 na sexta. O que é 10 na sexta, né? Vamos lembrar, então é 1 com 6 zeros do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Tenho 6 zeros ali do lado. E eu tenho que multiplicar esse cara por rendimento, que é 0,8. Então, fechei minha conta. E eu descubro, então, que a minha potência de corte necessária para realizar aquele corte que eu estou falando para vocês é de 0,12. E a unidade que sai essa fórmula, né, que a gente não está mostrando para vocês de onde que foi deduzido, tá? É em quilowatts. Então, a potência, o motor, se eu fosse comprar um motor para realizar esse corte aqui, eu precisaria comprar um motor de 0,12 kW.
tá bom? Então, isso é só um exemplo de aplicação, né? Eu expliquei para vocês na aula teórica, né, que essas contas de força de corte e potência de corte muitas vezes não estão tão diretamente relacionadas com a vida de um operador de máquina, mas talvez muito mais com a vida de um projetista de máquinas de usinagem. Pode ser que seja o caso de vocês, que em algum momento da carreira de vocês sejam levados a projetar máquinas, né? E ao projetar uma máquina como essa, se esse aqui fosse o caso limite, né, o aço mais duro que você vai ter, você quer a maior profundidade de corte possível para esse tipo de fresa, você já sabe qual é o tipo de motor que você teria que comprar, seria esse motor dessa quantidade de potência aqui. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente volta com mais aulas. Até mais!